Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? A prof está gravando usando este microfone, né, do fone de ouvido, porque a prof foi avisada que a voz estava muito baixa. Então, quando vocês tiverem, né, um problema com o som, eu gostaria que vocês avisassem, assim como a Lu avisou a prof, que aí a prof procura melhorar, tá? O que acontece? Para mim, o som sai claramente, sai alto, eu consigo ouvir com qualidade, mas às vezes, né, vocês não recebem da mesma forma. Então é importante que vocês passem, né, que vocês deem essas dicas para que a gente vá sempre melhorando, buscando com que vocês tenham qualidade também de som aí na casa de vocês. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a página 25 e a página 26, tá? São dois conceitos diferentes. O primeiro conceito tem a ver com o ponto de interrogação. Quando que nós usamos, qual é a função dele dentro de um texto, certo? E na página 26, nós vamos trabalhar com relação ao uso dos porquês. Nós já estudamos, provavelmente vocês já estudaram também com outras professoras ali no Fundamental 1, mas é bom sempre relembrar. Por quê? Porque nós usamos muito. Observem até a fala da prof. Porque nós usamos muito. Então, eu faço um questionamento, ao mesmo tempo eu uso como resposta. O uso e a apresentação desses porquês é diferente, tá? Primeira situação aqui que nós vamos analisar é o ponto de interrogação. Para que serve o ponto de interrogação? A resposta mais comum é que é para representar um questionamento, uma pergunta, certo? Olha lá, ó, talvez diga que esse sinal marca uma pergunta que exige uma informação. Tá? Que dia é hoje? Nós vamos ter uma resposta que vai nos informar qual é o dia, tá? Mas não é apenas para um pedido de informação que o sinal de interrogação é utilizado, que o ponto de interrogação é utilizado. Nós usamos também para aquilo que nós chamamos de retórica, ou seja, uma pergunta de retórica, uma pergunta que vai fazer com que você, com que eu, com que todas as pessoas reflitam sobre um assunto. Então aqui, ó, nós temos duas situações. Primeira situação vai marcar uma pergunta um pedido de informação, uma pergunta. Aqui também é uma pergunta, mas essa pergunta ela já vem com outro objetivo. É o objetivo de reflexão. Olha o que nós temos aqui, ó. No segundo trecho, as perguntas nada pedem, pois são interrogações retóricas, ou seja, não tem como objetivo obter uma resposta, mas sim incentivar o interlocutor, lembrando que interlocutor é essa troca, ó, entre locutores, entre pessoas que dialogam, certo? A pensar sobre determinado assunto. Geralmente, esse tipo de interrogação pressupõe uma resposta que nega o que foi dito na pergunta, porque eu estou questionando, mas fazendo com que a pessoa reflita sobre o que está falando ou sobre o que está fazendo, ok? Aqui nós temos um pequeno resumo, né, da definição desse sinal, desse ponto de interrogação, ó. Usa-se o ponto de interrogação para marcar a pergunta que pede uma informação e a pergunta retórica, ou seja, a pergunta que faz, né, ou que leva ou que incentiva o leitor a refletir sobre algo. Aqui nós temos a representação gráfica, ou seja, o questionamento, né, ou o posicionamento e o sinal ou ponto de interrogação. O que vocês precisam fazer aqui na atividade 2? Vocês precisam colocar PI, né, para pergunta de informação e PR para pergunta de retórica. Então, vocês lerão todas essas perguntas, ok? E vocês colocam aqui dentro se é PI ou PR, tá? Então, aqui é a análise de vocês, depois nós discutimos sobre isso, ok? Galera, agora nós estamos na página 26. A prof preparou aqui para vocês um resuminho sobre o uso dos porquês. Nós temos 4 tipos, ou seja, nós temos o porquê junto, sem acento, o porquê junto, com acento, o porquê separado, sem acento, o porquê separado, com acento. São 4 tipos de porquê. E agora nós entenderemos, né, o porquê de tantos porquês na nossa vida. Cada um tem um motivo específico, né,
para existir, ok? Temos o porquê separado sem acento, tá? Nós dizemos que esse porquê é a sequência de uma preposição que equivale por qual razão. Então, se eu substituísse por esses termos, né, por essa locução aqui, ó, prepositiva, por qual razão, por qual motivo, nós teríamos esse tipo de porquê, ó. Desejo saber por que você não voltou tão tarde para casa e por que você comprou este casaco. O que nós temos aqui? Nós temos pergunta, certo? Esse porquê separado ele é utilizado para pergunta, né? Que é equivalente por qual razão ou por qual motivo. E ele pode ser uma pergunta indireta ou uma pergunta direta. Quando que nós temos uma pergunta direta, um questionamento direto? Quando nós temos a presença, né, do ponto de interrogação. Nesse caso aqui, eu não tenho, porque ele ele está sendo usado como uma pergunta indireta. Na sequência, gente, nós temos, né, mais uma explicação aqui, né, que também pode equivaler pelo qual, tá? Então, ou alguma de suas flexões, pela qual, pelos quais, pelas quais, tá? Esses são os direitos por que estamos lutando. Então, também é utilizado separadamente. Então, qual é o macete? É fazer a substituição por esse termo que está aqui. Se eu conseguir encaixar dentro da frase, eu tenho este uso separado. Por quê? Porque geralmente nós associamos o uso do porquê separado, né, quando temos a presença do sinal de interrogação, do ponto de interrogação. Mas nem sempre é assim, ok? Aí nós temos o porquê, galera. Deixa eu ver se eu colocar aqui fica melhor. Ó. Porquê com acento. Ó, caso surja no final de uma frase, imediatamente antes de um ponto final de interrogação, de exclamação ou de reticências, a sequência deve ser grafada porquê com acento, separado com acento. Ok, ó. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Olha lá o sinal de interrogação aqui, ó. Pertinho, então ele vem acentuado. Será deselegante se você perguntar novamente por quê. Então, eu tenho próximo ao sinal de pontuação, ele acentuado, ok? Então, marquem isso. Porquê separado sem acento, sempre como pergunta direta ou indireta. Aqui, o porquê com acento separadinho é quando ele está próximo ao sinal de pontuação e está também fazendo um questionamento, né? Buscando uma reflexão, uma compreensão de algo. Aí nós temos o terceiro tipo, porquê juntinho e sem acento. A forma porquê é uma conjunção, quando está nesta forma aqui, equivalendo a pois, já que, uma utilizada em respostas para explicação ou causa, certo? Então, sempre que eu terei uma resposta, eu utilizo ele juntinho, tá? Para que a gente possa responder a isso, né? Você veio até aqui porque não conseguiu telefonar? Então, por mais que eu esteja perguntando, aqui eu tenho uma explicação, por isso ele foi grafado, foi escrito juntinho, ok? E a última forma aqui, gente, é o porquê, né? Que está juntinho e com acento. Sempre vai estar acompanhado de artigo, ou de pronome adjetivo, ou de numeral. Olha lá, tá vendo? Antecedendo a ele, nós temos essas formas que vocês viram aqui, certo? O porquê, este porquê, quantos porquê e quatro porquês, ok? Depois das explicações ali do porquê, né, do uso de cada um, das regrinhas, a prof tem aqui na página 26 os exercícios referentes à explicação que foi dada, ok? Primeiro exercício, ortografar. Observe as palavras destacadas nos trechos extraídos do texto O Cavalinho Azul. A. Por que você não vende a vaquinha? Vender? Por quê? Mamãe chama meu cavalinho de sujo e velho, porque ela pensa que ele é sujo e velho, porque mãe é gente grande. Comparando o trecho A com o trecho C, vemos que o primeiro introduz uma pergunta e o segundo vemos que é uma resposta. Conclua. Quando usamos porquê, separado e sem acento, e porquê,
juntinho, sem acento. Gente, aqui nós já sabemos, sempre que for perguntas diretas ou indiretas, nós usamos separadamente. Quando nós temos a resposta ou a explicação da causa, nós vamos usar junto e sem acento, tá? Então, analisem novamente e com a explicação que a prof deu, elaborem, né, a resposta de vocês. Aqui na 2, agora compare os trechos A e B, né, trechos A e B apenas. Observe o lugar da frase em que são empregadas as palavras destacadas, ou seja, qual é a posição. O porquê aqui está no início e aqui o porquê está no final, ok? Quando usamos o porquê separado com acento, tá? Sempre que estiver no final das frases, próximo a um sinal de pontuação, ok? Então, aqui, gente, vocês precisam elaborar a resposta. A prof está explicando, já explicou anteriormente e agora acabei de explicar novamente, praticamente dar a resposta a vocês. Mas vocês vão elaborar com as palavras de vocês, né, tudo isso que a prof explicou. Existe ainda a palavra porquê, que é escrita, né, juntinha e com acento. Veja um exemplo. A mãe não queria responder a todos os porquês dos filhos. Quando que se usa o porquê juntinho com acento? Quando ele vier acompanhado ou de um artigo, ou de um numeral, ou até mesmo de um pronome adjetivo, como a prof explicou, né, há pouco a vocês, ok? Aqui, na atividade 3, galera, vocês vão completar as frases com um desses tipos aqui. Então, analisem as regras, se necessário, retomem o vídeo, tá? Para que vocês façam a resposta aqui, que vocês completem, né, com um desses tipos, cada uma dessas frases que estão sendo colocadas aqui para vocês. Beijo grande, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, a prof está à disposição, tá? E se cuidem.